O que a Bíblia nos ensina sobre divórcio e novo casamento? Parte 05, 6 de fevereiro de 2024. Os pecadores estrangeiros são obrigados a obedecer aos mandamentos do Evangelho de acreditar, arrepender-se e ser batizado. Marcos 16, 15 e 16, Mateus 28, 18 e 20. Se as pessoas não estão sujeitas à lei de Jesus, então como podem ser responsabilizadas por se recusarem a acreditar, arrepender-se e ser batizadas? Romanos 4,15. Mas é evidente que todas as pessoas são responsáveis por obedecer às ordens de Jesus para serem perdoadas. Mas estes mandamentos são apenas partes de sua lei, que deve ser tomada como um todo. Consequentemente, aqueles que estão fora da igreja são responsáveis perante todo o sistema. Se as leis de Cristo não são obrigatórias para as pessoas que estão fora da igreja, então como poderiam essas pessoas ser culpadas de pecado? 1 João 3,4. Pecado é a transgressão da lei de Deus, não da lei civil. Se as pessoas fora da igreja não estão sujeitas à lei de Jesus, e a lei de Jesus é a lei de Deus, então como é que essas pessoas se tornaram pecadoras? Romanos 4,15. A igreja consiste de pessoas que foram salvas do pecado. Atos 2,47, Efésios 5, 23 e 25. Quando uma pessoa ouve o Evangelho, crê, se arrepende dos pecados, confessa e é batizada para a remissão dos pecados. Então, o sangue de Jesus perdoa seus pecados. Efésios 1,7, Apocalipse 1,15, 1,5 e Mateus 26, 28, Romanos 5, 6 e 9. E o Senhor o acrescenta à igreja. Atos 2,47. Mas por que uma pessoa precisaria fazer isso se a lei de Jesus não se aplica a ela? Se as pessoas não estão sujeitas à lei de Jesus, de que pecado podem ser culpadas? Como podem ser responsabilizadas por se tornarem cristãs e por que deveriam entrar na igreja? O fato de serem obrigados a obedecer alguns comandos prova que são responsáveis perante toda a lei. É verdade que certas leis específicas regulam apenas pessoas em determinadas circunstâncias, tais como leis para mulheres, homens, idosos, pais, filhos e etc., pelo sangue de Jesus. Se não estivermos nas circunstâncias descritas, então não poderemos obedecer a essa lei. Mas isso ocorre porque não estamos nas circunstâncias e não porque não estamos sujeitos à lei como um todo. Jesus disse que há pessoas que são eunucos e, portanto, a lei do divórcio e do novo casamento não os afetaria. Mateus 19, 10 a 12. Mas essa é a única exceção que ele deu. As pessoas casadas encontram-se em circunstâncias tais que a lei se aplica a elas. C. O ensinamento de Jesus sobre o divórcio e o novo casamento foi dirigido às pessoas em geral, não apenas aos seus discípulos. Mateus 19, 3 a 9. A quem Jesus dirigiu essas instruções? Observe a quem ele se dirigiu. Ele estava falando para grandes multidões. Seu ensinamento sobre o divórcio foi uma resposta a uma pergunta feita pelos fariseus que procuravam experimentá-lo. Ele dirigiu a sua resposta a eles. Claramente, eles não eram seus discípulos, mas seus inimigos e oponentes. Os discípulos foram mais tarde chamados de cristão. Atos 11, 26, Marcos 10, 2, Lucas 16, 14, 15 e 18. Ele citou Gênesis 2, 24, dizendo que o homem deveria deixar pai e mãe e se apegar à sua esposa. Marcos 10, 7.
Em breve veremos que isso é de aplicação universal. Inclui todas as pessoas em todos os lugares. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Diz qualquer um que, Lucas 16:18, todo aquele, Marcos 10:11, Jesus discutiu a questão de a quem este ensino se aplicava. Ele disse que havia exceções às quais não se aplicava. Eunucos. Portanto, as únicas exceções à lei de Jesus sobre o divórcio e o novo casamento são as pessoas solteiras. Para aqueles que dizem que esta é uma passagem de aliança, pergunta a que pessoas da aliança ela está limitada. O todo aquele não pode ser apenas judeus sob a aliança do Antigo Testamento, uma vez que Jesus admite claramente que seu ensino é diferente daquele de Moisés. Não podem ser apenas cristãos sob o Evangelho, uma vez que os fariseus, a quem Jesus falou isto, não eram discípulos. Portanto, não pode ser limitado a qualquer povo da aliança. Deve ser uma aplicação universal para todas as pessoas. Se for apontado que Marcos 10:10 e 12 diz que Jesus declarou o ensino aos discípulos na casa, eu salientaria que isso ocorreu depois que ele declarou seu ensino geral sobre o divórcio. Ele já havia deixado claro aos seus inimigos que a palavra de Deus se opunha ao divórcio. Portanto, isso não ajuda o caso daqueles que acreditam que o ensino de Jesus contra o divórcio não se aplica a estrangeiros. Mateus 5, 31-32. A quem se aplica este ensino? Todo aquele que, todo mundo, qualquer um. É evidente que Jesus pretendia que seu ensino sobre o divórcio e o novo casamento fosse de aplicação universal. Não há nada que implique que ele quis dizer isso apenas para seus discípulos. Pelo contrário, todo o contexto mostra que isso se aplica aos seus inimigos e não discípulos, bem como aos seus discípulos. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus pela tua Bíblia Sagrada, que o Senhor inspirou os homens a escrever, porque ela é o nosso manual de vida. Muito obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.